Paz do Senhor. A paz do Senhor. Uau, que bom que você está aqui. Um dia muito especial, amém, queridos? Um dia muito especial. Eu quero, antes de começar esse culto, te dar a oportunidade. Você que está no grupo da igreja, tem um link da transmissão. Eu quero que você encaminhe, por favor, essa transmissão para 5, 10 pessoas que você conhece. Seja a voz de Deus na vida da sua casa, da sua família, de um amigo. Queridos, vai ser uma noite poderosa. Nós temos dança, nós temos teatro, nós temos palavra, nós temos adoração. E eu sei que Deus vai falar com muitos corações, amém? Amém? Então pega teu celular aí, porque depois eu não vou deixar mais você mexer com o seu celular não. Compartilhe esse link aí, entre no grupo da igreja, tá lá. Você que está nos visitando, se você quiser, pergunte para alguém que está do seu lado aí, qual que é o link? Como que eu faço? Queria te convidar, você que já fez, para você ir se colocando de pé, por favor, e abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Nós vamos ler a partir do verso 2. Do 2 até o 6, Lucas 24. Versículo 2. Antes, olha para essa pessoa bonita do seu lado e fala assim: que bom que você veio. Diga para ela: abra seu coração. Deixa Deus te pegar nessa noite. Lucas capítulo 24, versículo 2, diz assim: E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas possuídas de temor, elas com muito medo, elas aterrorizadas, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Querido, você tem noção disso? Dessas mulheres vivendo um momento de temor, de medo, de angústia. O Senhor, aquele que tinha feito tantas coisas, aquele que havia morrido, aquele que estava naquele lugar. Agora elas escutam essa frase: por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas Ele não está aqui, mas diga assim: o meu Deus enviou o seu Filho por amar a minha vida, e Ele morreu, mas Ele vive, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, e por isso eu estou aqui, para adorá-lo, para exaltá-lo, porque eu reconheço que Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador. Muito obrigado, Deus, entregamos esse culto ao Senhor, te adoramos, ó Pai. Receba a nossa adoração, nosso louvor, em nome de Jesus, amém, amém. Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Essa presença maravilhosa do Senhor, que quando ela olha para nós,
próprio Jesus. Não existe como nós não irmos ao encontro de Jesus. E a palavra do Senhor diz que existiu um momento em que Moisés estava diante de uma sarça, diante de uma planta. E aquela planta começou a queimar, mas ela não se consumia. E ele, encantado com aquilo, o Senhor falou com ele naquele momento. E a partir dali, Moisés nunca mais foi o mesmo. A partir dali, ele seguiu diante do Senhor, junto ao Senhor. E é essa sarça que está ardendo nessa noite, nesse lugar, amém? É essa sarça que está atraindo a sua presença para Ele. É essa sarça que está queimando. E que você possa, em nome de Jesus, sentir a mesma presença que nós estamos sentindo aqui nessa noite, que nós estamos sentindo aqui nesse altar. Eu quero declarar essa presença sendo derramada em nome de Jesus, passando por cada um que está aqui, passando por cada instrumento, por cada vocal, passando por cada cadeira, passando por todas as pessoas que estão conosco online, alcançando todas as pessoas. Essa presença, a presença que muda todas as coisas, Santo. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não me ver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Que a sarça É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu Que um dia, que um Senhor, dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que eu poderia, vamos declarar juntos. eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não me ver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil, que qualquer outro lugar, Jesus. Queremos declarar que cada um nessa noite está sendo atraído para a presença do Senhor. E que nós nunca deixaremos essa presença morrer dentro de nós. A presença. Atraído, Senhor. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a
declarar assim: Senhor Jesus, eu declaro nessa noite que essa chama que está ardendo no meu coração, ela jamais se apagará, Senhor. Eu declaro e eu creio. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Só tu és santo. Não há outro. Só tu és. Abra sua boca. Declare quanto ela é Outro como tu. Só tu é santo. Só tu és santo.
coração queima, meu coração queima por ti, meu coração queima por meu coração, meu coração, meu coração queima por ti. Te adoro, 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 Jesus. Jesus, Jesus, não me deixe sair deste lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Te adoro. Vamos declarar mais uma vez. Suas mãos, declara. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Santo Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Jesus, não queremos nunca sair deste lugar, Jesus. Deste lugar de rendição, deste lugar, Jesus, de encontro contigo, Pai. Queria que os meninos abrissem Isaías 53, 4. A palavra do Senhor. A palavra do Senhor narrando o momento da crucificação. E aí, às vezes as pessoas falam: por que nós adoramos esse Deus de forma tão intensa, esse desespero, esse amor? Ele foi o único que morreu e ressuscitou por mim e por você, amém? E a palavra diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Eu não sei pelos caminhos que você andou, mas o Senhor nos resgata através da sua cruz, Ele nos cura através da sua cruz, Ele nos sara através da sua cruz, Ele nos dá vida. Ele não dá somente a salvação, o que já seria muito, mas Ele dá cura, Ele dá libertação, Ele dá vida, Ele dá verdade, Ele dá ânimo, Ele dá esperança, Ele renova o aflito, Ele tira todo o pranto, Ele transforma em alegria. E é assim que diz a palavra do Senhor, porque naquele momento que Ele estava naquela cruz, naquele momento, o Senhor Jesus olhou para o Pai e Ele disse a palavra tetelestai. Você pode repetir comigo: tetelestai, tetelestai. Está consumado, o preço foi pago. Aleluia. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
declarar. Tira o pecado do mundo, dele sai, está consumado. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, dele está consumado. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele sai, está consumado. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele sai, está consumado. Dele sai, o preço foi pago. Dele sai, está consumado. Dele sai, o preço foi pago. Eu adoro, Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador, eu adoro. eu amo. Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Aleluia. Digno é o Cordeiro Oh! de Deus. Vamos declarar. Digno é o Rei que a morte venceu. As palmas pro Senhor. Digno é o Cordeiro Você pode de celebrar a vida do Deus. Digno é o Rei Oh! que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus.
Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Gratidão, Jesus. Santo Jesus. Exaltado Jesus. Maravilhoso Jesus. Nós te amamos, Pai. Adoramos o teu nome, Jesus. Obrigado pela tua presença nas nossas vidas. Obrigada pelo seu cuidado. Obrigado pelas suas misericórdias renovadas a cada manhã. Obrigada, Jesus, pela tua fidelidade. Obrigada, Jesus, pelo seu resgate. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, nós te adoramos. Entregamos tudo na tua presença, Pai. Consagramos tudo a ti. Abençoamos também dízimos e ofertas para a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Fique à vontade para entregar seu dízimo e sua oferta. Fecha, querido, o instrumento todos, por favor, só deixa o teclado. Isso. Nós vamos ter agora um tempo de teatro com as nossas crianças, depois nós vamos ter dos adultos. Eu quero muito que você preste muita atenção, porque na verdade o culto começou lá na sua casa, só está continuando aqui, amém? E tudo que nós vamos fazer, nós vamos adorar, tudo tem um propósito. Então eu quero que você esteja muito atento para tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus.
Guarda, solte-o. O que vocês querem que eu faça com Jesus? Mas o que esse homem fez de tão mal para vocês, afinal, para quererem isso dele? Lavo as minhas mãos do sangue inocente deste homem. Fique o caso com vocês. Eli, lama sabachthani. Eli, lama sabachthani. Tetelestai. A paz esteja convosco. Vão e façam discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando e guardando tudo aquilo que aprenderam sobre mim. E lembrem-se disso, que eu estarei com vocês até o fim dos tempos. A casa de meu Pai há muitas moradas. Eu irei e prepararei lugares para vocês. E quando tudo estiver pronto, eu voltarei para vivermos juntos para todo sempre. Conhecer seu coração, e pra minha surpresa ele disse sim. Eu pensei que eu fosse
explodir. Eu pensei que eu não fosse aguentar. É verdade. Pois tanto amor assim eu nunca vi. Tanto amor assim eu nunca vi. Seu coração gemia, o seu coração gritava: eu quero perdoar, eu quero restaurar. O seu coração gemia, o seu coração gritava: minha igreja, por favor, arrebente as portas do inferno. O seu coração gemia, o seu coração gritava: minha igreja, por favor, diga às prostitutas que eu quero perdoar. O seu coração gemia, o seu coração gritava: minha igreja, por favor, diga ao órfão que eu sou pai. Tão maravilhosa, Jesus. O seu preço, Senhor, não foi vão. Nunca será. Enquanto eu viver, todas as pessoas vão ouvir que o Senhor cura, que o Senhor restaura, que o Senhor liberta. Ai, Jesus, quantas pessoas sozinhas, tão tristes e oprimidas, pensando que a vida não tem sentido. Mas o Senhor morreu. O Senhor morreu naquela cruz para que nós, Senhor, para que cada um vivesse a vida que o Senhor tem para nós. Eis-me aqui, Jesus, para cumprir o teu id. Eu vou, Senhor, eu vou. Onde o Senhor quer que eu vá, eu irei. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Amiga. Oi, amiga. Ai, como você tá linda. Eu tô. Você já vai assim? Por que, não tá bom? Não, tá bom? Você tá confortável? Ah, eu tô ótima, amiga. Tá bom, vamos. Então vamos pro culto. Que culto, mas... Ai, amiga, o culto, a gente combinou o culto. O quê? Amiga, o culto do Luluzinho hoje. Ai, amiga, esqueci. Ai, de novo, cara. Ai, não, é ceia, amiga, não dá pra perder. Nem é Natal e a ceia. Ai, amiga, mas tem tudo primeiro domingo do mês. Exatamente, todo primeiro domingo tem ceia. Você vai ficar enfurnada 24 horas. Não, amiga, eu tô vivendo um tempo tão bom. Depois que você virou crente, tá insuportável falar com você. Ai, amiga, você não entende. Você nunca tá disponível pra gente fazer nada. Parece que você tá dentro de uma bolha. Você tá conseguindo se ouvir? Amiga, Você o tá que... se desfazendo de todas as amizades. Não é que você isso. tinha anos. Não tô desfazendo de nada. Eu quero trazer vocês pra perto de mim nessa nova caminhada. Se a gente marcou uma janta, um rolê, você não vai, como é que vai trazer pra perto? Aí fica... Ai, amiga, eu queria tanto que você entendesse esse momento que eu tô vivendo. Eu queria tanto que você conhecesse Jesus de perto. Mas eu conheço Jesus, nossa, parece que ele todo dia. Não, eu tenho certeza que você fala com Deus, mas sabe, Deus quer se relacionar conosco assim. Sabe, Ele quer ser nosso amigo. A vida do mundo é tão passageira, é tão pequena, sabe, é tão vazia. Vazia. Sim, amiga. Agora, minha vida é vazia. Não foi isso que eu você falei. É o que você acabou de me dizer, que a minha vida é vazia. É que A a mo- vida que te deu ombro pra chorar durante muitos dias, agora é uma vida vazia. Amiga, não distorce. Então, você, eu acho que fizeram uma lavagem cerebral, você tá vivendo dentro de uma bolha, e eu quero ver até quando. Amiga. Não, até quando esse teu ar de superioridade. Não é ser mais superioridade, forte, não. Todo mundo vai nos chocar. Faz o seguinte, até bom você vai na janta. Olha pra mim. Tá bom você vai na janta, porque se
Amiga, vamos conversar, não é isso. Você- Ai, Senhor, como é difícil. Mas eu não vou me atrasar pro culto, isso não vai me abalar. Não vou. Ué, meu bem, você não tá pronta ainda? Não, amor, depois do culto, é 2 horinhas só. A igreja fica na frente da pizzaria, meu bem, é tão importante pra mim que você vá. Claro que a gente fica. Ah, eu me sinto tão sozinha nos cultos de ceia, as famílias se reúnem. Eu sempre tô sozinha, eu queria tanto. Fica em casa com a gente. É muito importante pra mim, queria muito que você fosse. Ah, Vamos, não, por eu não vou favor. nisso. Eu vou ler o meu livro ali, vou procurar alguma coisa pra eu ler. Pode ir sozinha nesse negócio. Júlia. Ju, filha. Ô, meu amor, você não tá pronta ainda? Cadê o vestido que eu coloquei? Vamos pro culto. Não, mãe, eu não vou. Como assim, minha filha? Você tá até maquiada. Vamos sim. Ô, Não, eu não vou. ô, Ó, que o jeito de você gritaria falar é com a sua essa? mãe. O que tá acontecendo aí? Eu tô pedindo pra Júlia se trocar, porque eu não quero chegar atrasada no culto, só isso. Ah, não, vai encher a cabeça da menina dessas coisas também? Vai ficar igual você daqui um pouco. Vem, Júlia, vamos assistir alguma coisa com o pai. Vai sozinha nesse negócio. Ai, Senhor, por que é tão difícil? É tão difícil falar, é tão difícil ser ouvida. Senhor, eu só queria que ele sentisse um pouquinho disso que eu sinto, Senhor. Mas eu tô perdendo tudo. Eu tô perdendo minhas amigas, agora minha família, que é meu primeiro ministério. Eu não consigo ser ouvida na minha casa. Ai, Jesus, eu tô tão sozinha. Eu não aguento mais. Ai, eu não aguento mais. Pega o que ele te entregou e volte para o mar. Pega o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Não compreendo os teus caminhos,
sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, eu te darei, eu te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Eu sei que vai, eu sei que vai. E o grande dia
nossas crianças, vamos. Temos um culto especial de 1 a 11 anos, é isso? 1 a 11 anos, por favor. Nosso culto infantil. Do lado de cá, vamos ter um culto especial com nossas crianças. Toda vez eu assusto, gente. Meu Deus do céu, da onde saiu tanta criança? Amém, queridos? Na verdade, eu acho que eu nem precisava pregar tudo aquilo que Jesus já... Tô tentando entender o que é isso aqui, gente. Gente, abre a cortina, é mais fácil. Abre a cortina, não tem problema não. Ai, Jesus. Queridos, eu quero ser muito breve, mas o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Eu quero, por favor, meninos, abre essa aqui também por causa da Bíblia. Na verdade, nós temos a Bíblia, né? Oséias capítulo 11, versículo 1. Eu quero falar um pouquinho disso tudo que nós vimos. Oséias capítulo 11, versículo 1. Tem que puxar pela cordinha, gente. Cadê o Maranhãozinho? Me ajuda aí. Não. Tem uma ciência, gente. Tem um controle remoto que só o Maranhão sabe do controle remoto dessa cortina. Queridos, Oséias capítulo 11, versículo 1. Diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Amém? Baixe sua cabeça. Pai, continua a falar conosco, Senhor. Continue a fazer tudo aquilo que o Senhor quer para essa noite. Que nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração esteja agora focado na Tua palavra, que o Senhor traga a revelação do céu de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, eu entrego esse tempo tão precioso, e que o Senhor possa usar a minha vida, Pai, através do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Escute bem, que eu quero que você entenda, e eu vou ler de novo esse texto, e eu quero que você... que vocês prestem atenção em mim. Meninos, se tiver os meninos aqui, eu prefiro a Ana tocando comigo, tá? Então vocês tiram o fundo e deixam a Ana aqui, a Ana e o Arson, por favor. Oséias capítulo 11, versículo 1 diz o seguinte. Escute de novo, queridos. Quando Israel, eu quero que no lugar de Israel você fale o seu nome. Então eu vou falar assim, quando Murilo, você fala o teu nome. Quando Murilo era menino, o Senhor está falando que Ele nos amou. E do Egito, queridos, o que significa o Egito? Do lugar da escravidão, do mundo, da condenação, de um lugar de pecado, de lá o Senhor nos chamou de meu filho. Quanto mais o Senhor nos chamava para irmos na sua presença, mais às vezes a gente fazia coisa errada. A gente adorava outros deuses, fazia aquilo que desagradava ao Senhor. Todavia, o Senhor ensinou a andar, meu nome e o seu, o Murilo. E Ele tomou
esse nome que você falou nos seus braços. Mas nós não entendemos, não percebemos que era Ele que nos libertava, nos curava, nos chamava. E mesmo assim, versículo 4 diz que Ele nos atraiu com cordas do amor, com laços de amor. Amém? Diga assim: Deus me atraiu. Jeremias 31, versículo 3, quero ler mais um versículo. Diz assim: de longe, 31, 3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. O tema da minha ministração dessa noite é: o Senhor nos atraiu. Nós somos atraídos pelo Senhor. Deus fez questão e faz em todo o tempo de estar atraindo eu e você para perto dele. Queridos, a música que nós cantamos, a Gabriela, para mim foi muito feliz na letra. Diz assim, primeira música que o louvor cantou: eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas a tua glória me atraiu, a tua presença me atraiu. Eu tentei me esconder por medo de não viver, mas a tua glória me atraiu, a tua presença me atraiu. Eu não acredito que você está aqui nessa noite à toa. Eu não acredito que você tenha ouvido a palavra do Senhor à toa. Eu não acredito que esses sentimentos que têm brotado no seu coração são coincidências. Não. Você não está aqui por um acaso. Você está aqui porque o Senhor está atraindo você para perto dele. Diga para essa pessoa bonita, fala assim: ó, você não está aqui por um acaso. Queridos, eu creio muito nisso. É um tempo que Deus tem atraído os seus. Queridos, é um tempo que Deus tem chamado os seus. Nós sabemos que Jesus tem caminhado para a sua volta. Tudo tem caminhado para isso. E Deus tem atraído. Sabe, nós, nessa mesma música nós falamos de Moisés. Pastora Lu falou de Moisés. Falou da sarça. E eu acho incrível, porque Moisés, ele estava apacentando um rebanho, cuidando de ovelhas, e de repente ele olhou para um lado e viu uma moita pegando fogo. E para mim tem duas coisas muito importantes. Primeiro, o Moisés apacentando ovelhas significa o meu cotidiano. Eu e você no nosso dia a dia, fazendo os nossos deveres, trabalhando nas nossas empresas, trabalhando nos nossos serviços, fazendo aquilo que nós temos que fazer. E de repente Moisés estava lá, ele olhou para um lado e viu algo que chamou a atenção. Ele viu algo e falou assim: ué, o que essa moita está pegando fogo? Eu vou lá ver o que está acontecendo. Para mim, o apacentar ovelha é o cotidiano, mas a sarça é Deus atraindo eu e você, é Deus chamando a atenção para de alguma forma você chegar perto da onde Ele quer falar com você. Amém, queridos? E eu queria, por favor, meninos, Êxodo 3, versículo 3. É o texto de Moisés, diz assim: então disse consigo mesmo: eu irei para lá e verei essa grande maravilha. Moisés está falando consigo mesmo: eu vou lá ver essa sarça, eu vou lá ver o que é esse negócio que está queimando, porque a sarça não se queima. Ele perguntando consigo mesmo. Versículo 4: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Querido, presta atenção. Depois que Moisés viu algo que chamou atenção, Moisés toma uma atitude e vai até aquele lugar. E o texto diz que vendo o Senhor, que Moisés foi lá ver, então Deus o chamou. Diz o texto: Deus o chamou: Moisés, Moisés. E Moisés respondeu: eis-me aqui. Eu te pergunto, Deus não poderia simplesmente chamar enquanto ele estava apacentando ovelhas? Deus não poderia dar um grito: Moisés, Moisés, enquanto que ele estava lá? Mas Deus
fez alguma coisa, moveu alguma coisa para chamar a curiosidade de Moisés, para que ele chegasse perto daquela coisa. E quando Moisés chegou vendo o Senhor, que Moisés foi, que tomou essa atitude, então Deus fez o chamado. Por que eu estou te falando tudo isso? Porque eu creio que Deus está nos atraindo para um lugar, essa curiosidade, esse sentimento que você teve de ir para uma igreja, de estar no lugar, não é algo à toa. Deus ainda hoje, Ele coloca situações, sarsas nas nossas vidas, para que possa chamar a nossa atenção e falar assim: eu vou lá ver esse teatro. Não, fui convidado para ver uma dança. Não, hoje é um culto de Páscoa, eu vou lá ver o que está acontecendo. E quando Deus olha a minha e a sua disposição de ir até um lugar, então Deus faz um chamado para mim e para você. Amém, querido? Entenda algo: o pecado fez separação. O pecado foi algo que nos distanciou de Deus. O pecado foi algo que nos desconectou. Então essa é a nossa característica humana sem Jesus, é a nossa característica de toda a humanidade. Por isso que hoje nós estamos aqui comemorando a Páscoa, porque Deus amou tanto esse mundo que Ele falou assim: uau, eu vou mandar o meu filho, eu vou entregar o meu filho para que ele possa morrer e possa pagar esse preço. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é o salário do pecado é ponto final. Deus não muda isso. Se eu e você pecamos, o que nos esperava era a morte, a não ser que alguém pagasse essa conta no meio do seu lugar. Então Jesus resolveu fazer isso, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Amém, queridos? João 12, versículo 31, e olha o que Jesus falou. João 12, 31, chegou o momento de ser julgado este mundo, é Jesus falando, e agora o seu príncipe será expulso. Próximo. E eu, quando for levantado da terra, o que eu vou fazer? Atrairei todos a mim mesmo. Diga assim: Jesus, continua me atraindo. Querido, da mesma forma que Moisés um dia foi atraído por uma sarça, depois que Jesus morreu, hoje, Ele continua querendo chamar a tua atenção. Ele continua querendo colocar sarças. Ele continua querendo promover encontros. Ele continua querendo mover o teu coração, porque aquilo que Ele quer para você, aquilo que Ele tem para você, o chamado que Ele tem para você é grande. Então Ele precisa criar algo, um desejo no teu coração, para ver qual é a sua resposta, para ver qual é a sua atitude, para ver se você vai, para ver se você entra, para ver se você participa, para ver se você dá abertura. Mas Jesus continua nos atraindo. Qual tem sido, talvez, a sua sarça? O que te fez estar aqui nesse lugar? Foi um amigo? Foi um convite? Foi uma tag? Foi uma postagem? Foi um story? Foi uma publicação? Mas você entende que sempre tem situações, sempre tem sarsas que continuam a nos empurrando. Por quê? Porque Jesus continua nos atraindo. Sabe, queridos, eu vi o teatro. Eu não tinha visto. Na verdade, eu fiz questão de não ver. E toda a equipe está de parabéns, viu? Deus abençoe vocês, as meninas da dança. Louva a Deus pela vida de vocês, pela dedicação de vocês, por todos os ministérios que Deus tem levantado. Mas nós vimos começando Jesus morrendo e ressuscitando. E Jesus fez isso, morreu e ressuscitou por acreditar em mim e em você, por saber que eu e você temos como nos reconectar, nós lemos, quando o Senhor falou que, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou
e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. A minha pergunta é: qual é a tua resposta? Será que eu e você também estamos dizendo: Senhor, eis-me aqui? Porque atraído eu sei que você está. Porque Jesus te cercando, eu sei que Ele está. Porque você sondar o seu coração, você sabe que eu estou falando isso, queridos. Porque esse é um tempo diferente que nós estamos vivendo. Parece que tudo conspira para um chamado de Deus para a sua vida. Por isso você está aqui. Não é coincidência, não é nada normal. Não, é simplesmente um amor de um pai que entregou o filho dele, Jesus, para te atrair para perto dele. E queridos, não tem como. É um tempo que Jesus vai atrair você cada vez mais. Porque Ele quer se relacionar cada vez mais íntimo com você. E eu creio nisso. E essa é a verdade que nós temos vivido. A questão é que, qual é a nossa resposta? A dança das meninas, eu peguei a letra. A dança, elas cantaram a música, dançaram a música do Judson, Coração do Pai. Diz assim: eu pedi, olha a oração. Eu pedi para Deus, ao Pai, para conhecer o seu coração. E para minha surpresa, Ele disse sim. Eu pensei que eu fosse explodir. Eu pensei que eu não fosse aguentar, porque eu nunca vi tanto amor assim. Pois tanto amor assim eu nunca vi. E diz, nessa oração: o seu coração, o coração de Deus gemia. O seu coração, o coração de Deus gritava: eu quero perdoar. Eu quero restaurar. Queridos, é como se Deus estivesse hoje aqui, olhando para mim e para você e falando assim: ei, eu quero te perdoar, eu quero te restaurar, eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a sua história, eu quero entrar no seu casamento, eu quero entrar no seu trabalho, eu quero entrar na sua família. Olha a letra: minha igreja, por favor, se levante, corre para as ruas, se levante, corre nas praças, profetize vida, e profetize vida. Minha igreja, por favor, diga ao órfão que eu sou o pai. Sabe, queridos, o que mais nós vemos hoje é órfãos de pais vivos. Pessoas sofridas, não amadas, rejeitadas, com feridas de alma. E o clamor de Deus é: ei, é um tempo que eu quero restaurar, que eu quero perdoar. E diga ao órfão que eles têm um pai que ama, que nunca desistiu, que continua atraindo eles. Esse é o nosso chamado, esse é o chamado de Deus, esse foi o chamado de Moisés. Amém, queridos? Só que Moisés começou a dar desculpa. A hora que Deus chamou ele falou: eis-me aqui. Mas Moisés começou: Senhor, mas eu tenho dificuldade de falar, eu tenho vergonha. Senhor, Sabe por quê? Porque, queridos, Moisés já tinha vivido 40 anos em um palácio. Ele estava vivendo 40 anos com uma rotina com o seu sogro. Escute bem. E agora Deus chama, Deus se apresenta, Deus mostra algo diferente para Moisés. Então Moisés, ele está numa encruzilhada. Eu digo eis-me aqui porque a experiência foi muito forte. Eu vi uma sarça queimando. Mas deixa eu pensar bem, porque isso vai implicar na minha vida renúncia. Porque isso vai implicar na minha vida mudanças de atitudes. Porque esse sim que eu estou falando, talvez aquilo que eu vivia, a forma que eu vivia, os gostos que eu tinha, os prazeres, as rodas que eu frequentava, talvez agora não vão mais agradar ao Senhor. Então, esse chamado tem um preço. E é aí que nós colocamos na balança. É aí que entra a nossa resposta. Moisés, ele precisava ser libertador, então ele tinha que deixar tudo aquilo e viver agora algo novo em Deus. Deus continua te chamando, me chamando, e a questão é: será que eu estou disponível a viver algo novo em Deus? Será que eu estou disponível a entender e dar uma resposta? Senhor, o que vale eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? O que vale eu correr, conseguir, conquistar e não estar vivendo os teus propósitos, não enxergar aquilo que o Senhor tem para mim?
E sabe, queridos, eu entendo que talvez essa seja a maior dificuldade nossa. Sabemos que nós somos atraídos, que nós fomos atraídos, que Jesus tem nos atraídos. Mas qual é a sua desculpa? Sabe, um culto de Páscoa é ótimo, uau! E eu quero sair de Moisés e quero falar de um outro personagem, e aqui eu já quero encerrar. Que eu gosto muito, que é Pedro. Abra comigo, meninos, por favor, Lucas 22, versículo 14. Pedro, para mim, é um cara fantástico. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com eles os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Olha o que Jesus falou para os discípulos. Ele estava sentado numa mesa, junto com os apóstolos, com os discípulos. E Jesus falou assim: eu entendo a importância dessa data. Eu esperava, eu tinha um anseio, eu desejava estar com vocês, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que se cumpra no reino de Deus. Queridos, Jesus sabia dessa importância, mas vai lá para o versículo 31, meninos, por favor. E isso eu acho incrível, e eu já falei aqui, quero repetir, eu quero que você se atente muito a isso. Vamos lembrar que Jesus estava praticamente um dia antes dele ser crucificado. Jesus já havia vivido, chamado, estado com os discípulos por mais de 3 anos. Vendo todos os milagres que você viu na Bíblia, os discípulos estavam juntos, vivendo, aprendendo, comendo daquela palavra. Uau, o que foi isso? Queridos, eu não estou falando um dia, não estou falando 2, eu estou falando 3 anos. Você imagina você do lado de Jesus 3 anos. Uau! Então Jesus fala assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Na versão NTLH fala assim: ele já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Jesus, ele fala Simão, Simão, que significa Pedro, mas ele usa o plural. Ele fala assim, Satanás já conseguiu uma licença para colocar pedras, para dificultar, para provar a fé de vocês. E quando ele fala vocês, ele está falando para todos os discípulos. Então eu creio que isso é para mim e para você. Amém? Versículo 32. E aqui faz toda a diferença. Jesus falando: eu porém roguei por ti. Na outra versão: mas eu tenho orado por você, para que a tua fé não desfaleça, não acabe. Tu, pois, quando te converteres, em outras versões, quando tornares para mim, fortalece os teus irmãos. Olha aqui, presta atenção, queridos. Imagina depois de 3 anos, Jesus vivendo, já estava na Páscoa, já estava comendo com os discípulos. Ele fala assim, queridos apóstolos, Simão, Simão, Satanás vai peneirar vocês, mas eu orei por vocês. Sabe, às vezes vem um pastor de fora, um homem abençoado, que tem uma intimidade com Deus. A gente gosta de receber uma oração. A gente faz fila às vezes. Nossa, eu queria que o profeta orasse por mim. Vai que ele tem uma palavra para liberar. Não, esse homem aqui, queridos, e isso é bênção. Agora deixa eu te falar uma verdade que às vezes você não ainda entendeu. O próprio Jesus diz nesse texto que Ele mesmo orou por mim e por você. Você não recebeu uma oração de um profeta, não. O próprio Jesus orou por mim e por você. E sabe por que Ele orou? Para que a sua fé não acabe, para que a sua fé não desfaleça, para que tudo aquilo que você viva lá fora ainda sobre fé suficiente, para que o dia que você tornar
para mim. Uau! Você ainda fortalece os seus irmãos. Agora eu imagino Pedro, que viveu tantos anos com Jesus, receber uma notícia dessa: quando tornares a mim, quando você voltar a mim, você vai e fortalece os meus irmãos. Querido, sabe para mim o que isso significa? O que Pedro, na verdade ele não entendeu, né? Mas o que Jesus estava falando? Falando: Pedro, você não está entendendo ainda, mas você vai apanhar pra caramba, você vai sofrer, tua vida vai ter um monte de dificuldades, um monte de luta, você vai ter decepções, você vai achar que tudo acabou, mas eu estou orando para que sobre fé suficiente no teu coração, para que um dia eu te atraia de novo, e você perceba que sou eu que estou te chamando, e você volte e cumpra tudo aquilo que eu tenho para você. E queridos, e como eu não pegar isso? Como isso não ser verdade para nós? Senão você não estava aqui. Talvez você esteja passando luta, talvez você esteja longe, talvez a tua vida nem condiz com uma vida cristã, mas presta atenção, Jesus orou por você, para que sobre um restinho de fé no seu coração, porque Ele está te atraindo, Ele está te chamando, porque Ele quer você pertinho dEle, e quando você tornar, você vai ser, queridos, um foguete na mão de Jesus, em nome de Jesus. Agora, sabe o que eu acho melhor? Pedro, ele é tupetudo. Pedro ainda fala, depois que Jesus fala tudo isso, Pedro fala: não, Senhor, eu estou pronto para morrer com o Senhor. Eu te amo muito, está tudo certo. 3 anos juntos, eu não desvio nem. Sabe, quando nós estamos numa mesa, partindo pão, comendo a ceia, num momento bom, dentro de uma igreja, é fácil a gente falar que nós amamos, que nós estamos com Jesus. O duro é quando nós estamos enfrentando todas as lutas lá fora. O dia que a pressão vem sobre nós. O dia que as afrontas, os conflitos, o dia que você não entende o porquê das coisas, fala: Deus, por quê? Por que que aconteceu? Por que que o Senhor permitiu isso? Deus, por que isso? Deus, por que que eu estou passando por isso? O que está acontecendo? Cadê o Senhor, Deus? É nessas horas. Escute, as dificuldades são importantes, porque elas revelam a nossa fé. Repita comigo, fala assim: as dificuldades são importantes, porque ela revela a minha fé. Não só a minha fé, mas a minha fidelidade, a minha honra, o tanto que eu creio, o tanto que eu estou firme. Sabe, Pedro achou que ele estava muito firme. Pedro, ele achou que ele era o cara. Pedro, ele achou que ele amava mais Jesus do que todos os discípulos. E de repente, quando ele viu Jesus sendo preso, sendo crucificado não, sendo levado, chegaram para ele, apertaram ele, falou: não, eu não, e negou 3 vezes, e o galo canta, e você sabe toda a história. Pedro chora amargamente. Pedro, a hora que percebe aquilo que ele fez, porque Jesus havia falado para ele, falou assim: Pedro, você acha que você não vai trair? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E sabe, queridos, quando Jesus foi levado, quero resumir isso aqui, porque Jesus, ele vai para o jardim, para o Getsêmani, Judas trai, o exército pega Jesus, leva, diz a história que só Pedro vai junto, ele entra de intruso no meio dos romanos lá, os discípulos tudo fugindo, mas Pedro é Pedro, cara. Pedro está lá, e a hora que ele vê que não tinha mais jeito, que o povo aperta: não, você estava com ele? Não, de jeito nenhum, nem conheço esse cara. Não, você estava sim. E quando ele nega a 3ª vez, eu penso que ele olha para Jesus e fala assim, tipo assim: Jesus, né? Como que aquele moreninho do TikTok? Jesus. Sabe, nessa hora, queridos, quem ama Jesus, quem conheceu Jesus, quando faz uma burrada,
quando erra, quando peca, não tem como o coração ficar da mesma forma, querido. Sabe, tem um peso aqui dentro, sabe? Não precisa ninguém te apontar o dedo, não precisa ninguém te julgar, mas o Espírito que está dentro de nós fala assim, ó, não é isso, você sabe. E na hora, Pedro chora amargamente. E o que ele faz, queridos, que eu acho assim, ele volta a pescar. E na verdade, o que é voltar a pescar na vida de Pedro? Jesus havia chamado ele, falou assim, Pedro, igual Moisés. E Moisés falou, eis-me aqui. Eu acredito que Jesus chegou e falou, Pedro, larga tudo isso aí e me segue. E Pedro é tão petulante, tão cheio de fé, que ele largou e seguiu Jesus 3 anos. E ele sabe disso, que ele abandonou tudo. Agora, quando Pedro volta a pescar, ele está falando assim, ó, eu estou desistindo do meu chamado. Quando Pedro volta a pescar, ele está falando assim, ó, eu não sou mais digno. Eu errei, eu sou falho. Não, isso não é para mim. Isso pode ser para o pastor Lucas, para o pastor Alexandre. Isso pode ser para a pastora Ana, para a pastora Luciana. Mas para mim não. Eu não tenho essa condição. Isso não serve para mim. Eu não sou digno bastante. E aí a gente vê as meninas dançando. Quem mandou largar a rede? Em outras palavras, quem mandou você desistir do seu ministério? Quem mandou você desistir do seu chamado? Aquele que começou a boa obra é fiel para completar na sua vida. Às vezes os pecados, às vezes as distrações, às vezes as decepções, às vezes as angústias, às vezes dentro da igreja, fora da igreja, quantas situações nós vivemos que nos impedem, que nos bloqueiam, às vezes conosco mesmo, da gente se sentir mal. Como que eu tive capacidade de fazer isso? Não, isso não é para mim. E a gente abandona e esquece de um chamado que um dia Deus fez. E ei, presta atenção, Deus não errou com você. Deus sabia exatamente quem era você, o teu coração, aquilo que você vai fazer, aquilo que você ainda irá fazer. Ele nunca errou, Ele sempre soube e acreditou em você. Esse é um amor de cruz. Esse é um amor que nos atraiu. Incrível. O diálogo das meninas. Você vai para a igreja, querido, um monte de voz. Nossa, mas agora é só igreja. Agora fizeram uma lavagem cerebral em você. Agora, em vez de você ir para o barzinho, você vai querer ir para o culto. Agora aquela roda de amigo que antes dançava só funk, agora você não quer mais isso. Agora você ficou careta. E aí de novo você fica numa posição. E agora, o que eu faço? Eu faço isso ou faço aquilo? E é muito fácil a gente pegar a nossa rede, o nosso chamado e abandonar. E Jesus está te falando hoje, quem mandou você largar a rede? Quem mandou? E o que eu acho incrível, queridos, é que Jesus continua nos atraindo. Jesus continua nos amando. E Jesus foi atrás de Pedro. Amém, queridos? Você imagina Jesus morto. Ele já tinha feito tudo o que ele tinha que fazer, queridos. Ele pagou o pecado. Ele carregou o meu pecado, o seu pecado, o propósito eterno, grandioso, ele venceu. Os meninos falaram, nós cantamos, Tetelestai, está consumado. O está consumado está feito, pronto. Cumpri aquilo que o Pai me pediu. Morri, ressuscitei, partiu, anjo, céu, glória a Deus. Não quero mais esse povo me cuspindo. Esse povo, mesmo eu amando, eles me desdenhando, mas Jesus falou assim, não, eu preciso ficar mais um tempo aqui ainda. E Jesus ressurreto, agora, ele levanta e fala assim, ei,
eu preciso atrair um cara que eu amo demais. Eu orei por ele para a fé dele não acabar, não desfalecer. Eu vou atrás dele. E Pedro, ele está pescando lá no barco, e de repente ele olha, agora ele não olha mais simplesmente um profeta, não simplesmente um homem, mas agora aquele cordeiro que tirava o pecado do mundo. Ele vence e ele volta como o leão da tribo de Judá, o ressurreto, aquele que nos ama, aquele que venceu, aquele que foi até o inferno, pegou as chaves, deu à igreja e falou assim: ó, as portas do inferno não prevalecerão mais contra vocês. Ei, que vos dei toda a autoridade no céu para pisar serpentes, escorpiões, nada vai causar dano a vocês. Esse é aquele Jesus que vem atrás de Pedro agora. E Pedro está num barco, desistiu do seu chamado, mas ele olha e fala assim: não é possível que ele veio atrás de mim. Não é possível que é ele. E Pedro sai correndo, vem na praia, come um peixe. E Jesus fala: e aí, Pedro? Tu me amas mais do que esses aí? E Pedro olha e fala: Senhor, eu te amo. Tu me amas mesmo, Pedro? Senhor, eu te amo. E para as 3 vezes que Pedro negou, Jesus faz as 3 perguntas: Pedro, tu me amas? E na 3ª vez diz a Bíblia que Pedro, ele se sente mal, porque aquele Jesus conhece o coração dele. Ele falou: Senhor, sabe, na minha linguagem eu acho que Pedro falou: Senhor, eu sou muito porcaria. Eu desisti, eu te neguei, eu te abandonei, eu continuo fazendo as coisas que te desagrada, eu continuo vivendo no mundo, eu continuo pecando, eu continuo fazendo um monte de coisa. O Senhor tem me chamado, mas eu continuo nisso, Senhor. Mas eu te amo, é isso que eu tenho, esse é o meu coração. E Jesus, em vez de julgar, te apontar, ele fala assim: eu aceito teu coração desse jeito, e eu quero o coração desse jeito, porque eu sei que o meu amor dentro de você vai crescer, vai crescer, vai crescer. O Espírito que eu coloquei dentro de você vai aumentar esse amor, e você vai ver que quando você entender tudo aquilo que eu tenho para você, você vai ser um foguete nas minhas mãos. Vai, cuida, apacenta as minhas ovelhas. Para a gente concluir isso aqui, Pedro levantou, atraído por esse amor, entendeu que aquela oração, que ainda iria ter fé suficiente para ele tornar para o Senhor. Queridos, escute bem, quando nós vivemos a dificuldade, quando nós afastamos, quando nós nos decepcionamos, mas quando nós entendemos realmente quem nós somos em Deus e nos posicionamos, nada te para mais, querido. Você não consegue ficar longe, porque você entende que mesmo diante dos nossos dos erros, mesmo diante das nossas falhas, o nosso Deus continua nos aceitando, continua querendo, nos buscando, nos atraindo para perto. E aí nós vamos, você conhece toda a história, Pedro vai e começa a frutificar, e para mim o frutificar é o último teatro, dá trabalho, você tem uma luta, muitas laranjas são frutos, o apacenta as minhas ovelhas, o cuida do meu povo, sabe o que são? Almas, são frutos que Deus espera de mim, de você. Sabe, uma igreja viva é uma igreja que consegue amar aqueles que estão lá fora.
É uma igreja que consegue enxergar que aquele que está lá fora precisa de Jesus tanto quanto eu e você. Que aquele que está lá fora simplesmente não entendeu, não enxergou um amor, ainda não foi atraído e que pode ser atraído pela sua vida. E quando Pedro entendeu isso, ele falou assim: uau, é isso que eu vou fazer. E quando ele estava cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, numa saidinha que ele deu, ele pegou 3.000 e falou assim: ó, vem comigo que nós precisamos batizar e arrepender, porque tem um Salvador que vai mudar a tua história. Agora nessa andada, queridos, sempre tem o inimigo levantando nosso saco e jogando todos os frutos fora. Sabe, você ora por uma pessoa, busca, convida, faz. A hora que você acha que está dentro do saco, cadê? A laranja está correndo lá longe, fala: meu Deus do céu. E aí você tem duas opções: ou você desiste, ou você olha para o céu e fala assim: ó, vai valer a pena. Fica de pé, por favor, querido. Abaixe sua cabeça. Queridos, hoje é uma noite muito especial. E é muito especial porque eu tenho essa convicção que Jesus te atraiu, me atraiu. E Jesus continua nos atraindo. Jesus continua nos buscando, nos querendo para perto. Sabe, o próprio Jesus, assim como ele orou para Pedro, ele orou pela minha vida e pela sua, para que a nossa fé não desfaleça. Mesmo que você tenha andado por esse mundo, eu sei que tem fé suficiente para você tornar, para você voltar para o Senhor Jesus. Eu sei que tem um fogo queimando aí. Como diz o pastor Saulo, nem para desviar você presta, querido. Porque Jesus, quando Ele te chama, quando tem um fogo, você pode tentar andar, rodar para todo lugar, mas sempre tem uma voz falando assim: ó, tu és meu, eu te chamei, eu te escolhi, grandes coisas eu vou fazer através da sua vida, eu quero você perto de mim. E eu quero que você sonde o seu coração. Eu quero que num dia de Páscoa que você avalie sua vida. Eu sei que Jesus te ama tanto que Ele continua te atraindo. Ele continua colocando sarças para gerar uma curiosidade em você, só com uma desculpa para você escutar a voz dele falando assim: ei, estou aqui, nunca esqueci de você. Continuo te chamando, continuo te amando, continuo te querendo. Pai, eu oro, Senhor, por cada coração. Pai, não se trata de igreja, não se trata de um pastor, Senhor. Pai, é tão maior. O teu chamado é tão maior, Senhor. Tua voz é tão maior, é tão melhor. O Senhor quer salvar. O Senhor quer restaurar. Pai, o Senhor quer perdoar. Pai, o Senhor aceita os teus filhos, mesmo diante de tantas falhas, erros, decepções. Pai, mesmo às vezes nós não nos sentindo dignos, oh Pai, mas o Senhor nos ama tanto, que o Senhor continua nos atraindo, Senhor. O Senhor continua nos chamando. Oh Pai, e minha oração é que teu Espírito convença, porque é só o Senhor que pode fazer isso. É o teu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. É o Senhor quem muda. É o Senhor quem restaura. Pai, é o Senhor quem vai buscar aquele que abandonou a rede. É o Senhor quem vai buscar aquele que está lá no barquinho pescando, não querendo saber mais de nada, na sua vida do mundo, na sua vida antiga, por tantas decepções, por tantas feridas, por tantos machucados, às vezes legítimos, Deus. Mas o Senhor, nessa noite, o Senhor tem atraído para perto. O Senhor tem chamado de novo. Fala assim: não, eu te chamei. Eu te chamei, Israel. Quando você era menino ainda, eu te chamei. Você é meu filho.
filho. Eu queria que você fizesse uma oração comigo. Escute, é uma oração de confissão. Talvez você nunca tenha entregado a sua vida a Jesus. E Romanos fala que se com a tua boca nós confessarmos a Jesus como Senhor e no nosso coração nós cremos, então nós somos salvos. Queridos, é o primeiro passo de uma caminhada. É o primeiro, assim como Deus falou Moisés, Ele falou, eis-me aqui. A confissão para mim é o eis-me aqui. Depois são decisões, dia após dia, de ir para perto dele. Mas tem que ter esse primeiro passo. E eu queria fazer uma oração. E eu queria que você, se você não fez, se você entendeu que Jesus tem te atraído, que você quer isso para a sua vida, que você quer, assim como Moisés, ele sabia que tinha um preço. Queridos, o Evangelho tem um preço. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é uma vida aos pés do Senhor, em obediência ao Senhor. Não adianta falar, queridos, que vem aqui porque aí a tua vida vai salvar, o teu casamento vai salvar, aí você vai ser um homem próspero. Querido, Jesus pode fazer tudo isso, mas esse não é o Evangelho bíblico. O Evangelho verdadeiro de Jesus é: negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga Jesus. Então eu quero fazer essa oração e queria muito que, se você tem essa vontade, que você repetisse comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu te reconheço como meu Senhor e meu Salvador. Eu peço perdão por todos os meus pecados e eu me arrependo por estar longe do Senhor. Mas nessa noite eu te convido para ser o meu Senhor, o meu Salvador. Me guie, me direcione, me dê destino, que a minha vida possa ser uma vida em obediência aos teus princípios. Eu preciso do Senhor e entrego a minha vida ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agora escute bem, querido. Talvez você tenha feito essa oração pela primeira vez. Talvez você nunca tenha convidado o Senhor dessa forma. Talvez você nunca tenha entregado a sua vida para Jesus. E se você fez isso, escute, pela primeira vez, se você realmente está entregando a sua vida a Jesus, e se você fez isso com fé, eu queria que você levantasse tua mão. Se você fez isso pela primeira vez, que eu queria orar por você. Tem alguém, querido, que fez essa oração pela primeira vez, que gostaria realmente? Muitas mãos. Eu queria te chamar, querido, eu não dou conta. Eu queria que você viesse aqui, que eu quero te dar um abraço, eu quero te dar um presente, e eu quero orar com você. Você pode, ajude aí, querido, essa pessoa que está aqui. Queridos, enquanto eles vêm, deixa eu te falar outra coisa. Queria que os líderes me ajudassem, por favor. Queridos, talvez você está se sentindo como Pedro. Você estava distante pescando, ou longe, e Jesus hoje está te atraindo para perto. Ou seja, é um tempo de você voltar para aquilo que Deus tem para você. É um tempo de você voltar para os propósitos de Deus. Eu quero muito que, se você também é esse que quer voltar para pertinho de Jesus, eu quero que você se junte a nós. Venha aqui na frente, por favor. Enquanto a equipe canta, eu quero que os líderes me ajudem. Orem com eles, por favor. Coração queimou até que
Pode continuar orando vocês aqui, queridos. Eu quero falar para a igreja. Jesus continua te atraindo. Tem uma sarça queimando. Talvez você é aquele Pedro que está lá no barco, mas Jesus orou para que reste fé para você voltar para Ele. Jesus orou para que reste, e eu sei que tem fé no seu coração para você voltar para Ele, queridos. E eu queria muito que, se você tem sentido esse chamado, que você não ficasse aí, que você viesse aqui junto para a gente orar. Sabe, esse passo é importante, essa atitude é importante. Eu queria muito que você viesse aqui para a gente poder profetizar sobre a tua vida. Um tempo novo, um tempo de renovo, um tempo de restauração. Queridos, vocês que estão aqui na frente, presta atenção, por favor. Todos nós um dia fizemos isso, sabe? Todos nós um dia tivemos um passo de coragem, de falar: Senhor, eu quero isso para mim. Senhor, eu acredito que o Senhor tem me chamado. E não é por um acaso que você está aqui, que Deus te trouxe nessa noite. Eu sei que Deus tem grandes planos e propósitos na vida de vocês. E eu sei que essa oração que você fez com fé é uma oração para mudar o destino, a vida, a história de vocês. Vocês não serão mais as mesmas pessoas, em nome de Jesus. Eu declaro que aquele vazio, aquela solidão, aquele sentimento de tristeza, que isso não pertence mais a vocês. Vai em nome de Jesus, vai em nome de Jesus. Vai tudo aquilo que não é teu, Senhor. Vai todo vazio, vai todo sentimento de solidão. Vai que o Senhor remova em nome de Jesus, e que seja cheio da tua presença, que seja cheia da sua presença, que o Senhor faça o sobrenatural, Deus. Escute que é muito fácil a gente adorar, querido. Se deixar, a gente vai embora. Eu queria, assim, as pessoas que realmente aceitaram Jesus pela primeira vez, dá um passo aqui na frente que eu quero dar um presente para vocês. Me ajuda aqui a liderança, porque vai dar microfonia. Pega um para cada um.
Isso é só uma lembrança. Mas o que eu quero falar para vocês, quando nós aceitamos Jesus, a Bíblia fala que nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Isso significa que vocês fazem parte de um corpo vivo, que é a igreja do Senhor na terra. E a Bíblia fala que não tem parte do corpo mais importante. Às vezes a gente acha que esse membro é maior do que esse. Não. No corpo todos são importantes. E eu quero dar muitas boas-vindas a esses novos membros no corpo de Cristo. E dizer que vocês são muito importantes para Jesus. Amém? Você pode dar um abraço. Vocês daqui, dá um abraço neles, em nome de Jesus. A liderança. Os líderes. Podem sentar, queridos. Já estou encerrando, ok? Só queria um favor. O pessoal que veio aqui na frente, esses que ganharam uma lembrancinha, eu queria muito que vocês passassem na secretaria e deixassem o nome de vocês. Claro, se vocês quiserem. Mas para nós é importante, para nós termos o contato, entrarmos. De repente você quer alguma coisa, tem alguma dúvida, ok? Então queria pedir para vocês que vieram aqui, se vocês puderem, a secretaria é logo ali na saída. Queria muito que vocês dessem o nome. Queridos, e nesse dia tão especial da Páscoa, eu quero selar esse momento com a ceia. O que é a ceia? Queridos, Jesus, um pouquinho antes dele ser morto, ele sentou na mesa com os apóstolos, pegou o pão, partiu e falou assim, ó, esse é meu corpo. Toda vez que vocês comerem, vocês vão fazer isso em memória, em lembrança de tudo aquilo que eu fiz por vocês na cruz do Calvário. Ceia é um momento de celebração por aquele que morreu, mas que ressuscitou e está vivo. Toda vez que eu tomo a ceia, meu coração se enche de júbilo, porque eu estou renovando uma aliança que eu fiz com aquele que está vivo, continua vivo, e aquele que cuida de mim. E por que eu dou essa explicação? Querido, porque não faz sentido você celebrar, tomar, participar de algo, se não condiz com a vida que você quer levar, se não condiz com a vida que você busca para você. Não tem por que eu celebrar um Deus que deu seu filho, morreu, perdoou os meus pecados, e eu saio e não vejo a hora de eu pecar de novo. Não vejo a hora de eu fazer aquilo que desagrada a Deus. Por quê? Porque esse sou eu, porque eu não quero largar. Por isso que eu falo que a ceia, a Bíblia fala, cada um julgue a si mesmo. Eu não posso, querido. Você pode enganar eu, você pode enganar a tua família, mas o Senhor a gente não engana. Por um outro lado, eu sou pecador, então vou tomar ceia. Então todos nós, queridos, ninguém vai tomar ceia, porque todos nós somos pecadores. A ceia não foi feita simplesmente para aqueles que não pecam mais, mas são para pecadores que lutam todo dia contra o pecado e clamam o sangue de Jesus e a graça de Jesus, que entende que precisa do amor, da graça todos os dias. Aqueles que entendem, que falam, Senhor, eu achei que eu era bom, mas na hora que eu descobri que eu sou falho, que diante das dificuldades, eu preciso todo dia do Senhor, para eu não cair, para eu não pecar, para eu não desviar. Eu preciso da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia todo dia. Se você se enquadra, querido,
eu queria te convidar a você participar e celebrar esse Jesus que te ama e continua te atraindo. Se você, por alguma forma, está nos visitando, não entende, queridos, não fique constrangido. Na verdade, aqui você não faz nada que você não queira fazer. Não fique constrangido, você simplesmente fique adorando ao Senhor junto conosco. E eu espero que em breve você possa se batizar. Falando nisso, queridos, nós temos batismo esse mês. Você que não é batizado, vamos para a água. Vamos viver uma nova vida em Cristo, em nome de Jesus. É a maior festa. Estenda sua mão para cá. Pai, eu quero orar pelo pão, pelo cálice, que representa, Senhor, o Teu corpo, o Teu sangue, que possamos celebrar esse dia, Pai, tão importante, comemorado há tantos anos, a libertação de um povo. Pai, isso significa a libertação de um povo, a minha libertação, a libertação de cada um aqui, pelo sangue de Jesus. Então nosso coração se alegra em participar disso. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Amém. Você que quer participar, que entende isso, eu queria que você colocasse de pé. Os outros podem ficar sentados, ok? O pessoal pode servir, por favor. Só segure na mão, tá? Não abra. Abrir você pode, não pode é comer. Espera um pouquinho. Alguém que está em pé ainda que não recebeu? Sim, para o pessoal ver. Falta alguém entregar? Queridos, eu quero fazer, já tenho feito algumas vezes, mas eu quero fazer algo que eu acho muito importante, muito forte. Normalmente eu oro pelo pão, pelo cálice, mas eu queria que você, se a tua família estivesse aqui, se estão aqui, esposa, filhos, vô, tio, parente, eu queria que você tivesse um tempo de liberdade, você se juntasse. E se você está sozinho, junta com outro que está sozinho aí, querido, e celebre, participe da ceia junto. É um tempo de comunhão, é um tempo de unidade, é um tempo de estar junto. Não me cansarei da
não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não Você que já tomou, começa a declarar isso. Essa chama não se apaga e não se apagará. É. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, Não! É! Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga. Não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Atraídos Pela tua presença. Ei, cabacete, Amém, queridos? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Dá um aplauso bem grande para o Senhor, então, em nome de Jesus. Escute, só para a gente encerrar, você pode ficar de pé mesmo. Mas eu tenho 2 recados muito importantes. Nós temos a nossa programação normal, você conhece, tem as reuniões, cultos, quarta, quinta, sábado, domingo, temos escola. Queridos, temos falado de família no domingo de manhã na escola bíblica, tem sido incrível. Então venha, participe das programações. Mas dia 21, 22 e 23 de abril, nós temos o nosso encontro. Escute bem. Faz muitos anos que a gente ministra encontro, queridos. E todo encontro é uma experiência nova. E a gente, assim, acaba insistindo porque a gente sabe da importância desse tempo, das ministrações, o como isso pode ser transformador para casas, para famílias. Antes tinha tanta burocracia, tantas dificuldades. Hoje a gente faz aqui na igreja, é sexta-noite, sábado o dia inteiro e domingo de manhã. Eu queria muito que você que não participou, que você desse seu nome e participasse. Será um tempo poderoso, será um dos melhores investimentos na sua vida. Então, querido, por favor, você que tem esse desejo, né? Tem um custo de R$100, porque nós comemos aqui, tomamos café da manhã, nós só chegamos aqui no sábado de manhã, vamos embora só noitão. Todas as refeições aqui, sexta, domingo tem almoço. Então tem um custo de R$100, para pagar as despesas mesmo, nem paga. Mas eu queria muito que você participasse do encontro. E na outra semana nós vamos ter o batismo, querido. Tem do batismo? Eu vi os meninos. Queridos, o batismo para mim é para mim é a decisão. Para mim é o posicionamento. É você olhar para o céu e falar assim, ó, é isso que eu quero. Para mim o batismo é isso. O batismo é falar assim, ó, é isso. É esse caminho, é esse Jesus. Eu arrependo das minhas falhas, dos meus pecados, e é isso que eu quero. E eu creio que é um tempo que Deus está nos atraindo para isso. Então, você que tem desejo de se batizar, dê também o seu nome. Nós estamos criando um grupo, nós vamos tirar todas as dúvidas. Ah, pastor, eu tenho um monte de dúvida. Nós vamos estar fazendo esse grupo justamente para tirar essas dúvidas, para, se necessário, aplicar o curso que nós damos, o curso de batismo, para você entender o que significa, ok? Mas queria muito que, se você tem essa vontade, que você também passasse lá na secretaria e desse o seu nome, ok? Último recado. Nós tivemos no mês passado com o pastor Ricardo Robertella, e muitas pessoas queriam um livro.
E eu falei que o livro iria chegar, o livro chegou, ok? Está lá atrás, então tem muitos livros deles. Se você quiser adquirir um livro, está lá, são livros que vai abençoar também a sua vida, está lá à disposição para você. Amém? Mais algum recado, pastora? Tudo certo? Nós temos uma equipe de oração aqui. Pastor, eu queria muito receber uma oração, não queria ir embora, eu tenho uma causa específica, eu tenho um motivo específico. Acabou o culto, querido, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eles estão aqui para orar pela sua causa, pelo seu motivo. Só você e eles, ok? Estão aqui para servir vocês. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, por esse culto, por essa ceia, por essa Páscoa, por cada visitante. Obrigado por cada vida que se rendeu ao Senhor. Obrigado porque há festa no céu. Obrigado porque há alegria no céu, Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos atraído, porque o Senhor tem nos chamado, e que nós possamos ser a resposta, dar a resposta a esse mundo, a tudo aquilo que o Senhor quer de nós, Pai. Abençoe cada casa, cada família, abençoe cada coração, abençoe as empresas, Pai, que a nossa mente esteja ligada, conectada ao Senhor, nos dê experiências novas, Pai, que nosso fogo possa estar sempre aceso, que o nosso coração possa continuar queimando pelo Senhor, cada dia mais, Pai. Nós te amamos, te adoramos, te louvamos, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade do Deus Espírito Santo esteja com você, com a sua casa, com a sua semana, com a sua empresa, hoje e por todo sempre. Amém. Deus te abençoe, ótima semana, vão em paz.